Como montar uma carteira de ações e viver de renda passiva? No vídeo anterior, você pode ver uma forma inteligente para conquistar a sua liberdade financeira. Hoje você vai aprender como montar uma carteira segura e que vai te gerar renda passiva no longo prazo. O mercado de ações, como já sabemos, é um tipo de mercado de renda variável. E por ter muitas oscilações, apresenta riscos para nós investidores. Entretanto, podemos minimizar esses riscos com um gerenciamento de carteira eficiente. Primeiro devemos fazer a escolha das ações. Escolha ações de boas empresas, que sejam dominantes nos setores que atuam, que tenham um bom histórico de pagamento de dividendos e que dê lucro. Como é uma carteira para gerar renda passiva, pense que ela irá te pagar um salário todo mês com o valor dos dividendos. Como temos 12 meses e mais o 13º, então comece a sua carteira com 3 empresas. Outra forma de minimizar os riscos é a diversificação, mas como você já vai estar começando com 3 empresas, sua carteira já vai estar bem diversificada. Entretanto, como é uma carteira focada no longo prazo, é interessante sempre estar adicionando mais empresas na sua carteira, pois se continuar apenas com 3 empresas, o valor alocado em cada papel vai ser cada vez maior e ao longo dos anos você vai perceber que algumas empresas irão performar bem e outras não, aumentando o risco dos valores alocados. Adicionando mais empresas, a sua carteira estará super diversificada e com os valores menores alocados em cada papel, diminuindo assim o risco do capital alocado. Mas nada adianta escolher boas empresas, diversificar e não saber como fazer os aportes. É extremamente importante saber fazer os aportes de maneira balanceada, para evitar se expor muito em uma empresa e não fazer alocações em outras. Para resolver isso, classifique as empresas de forma que seja alocada uma porcentagem maior dos aportes nas empresas que mais pagam dividendos. Sendo que desta forma, você não vai ficar super exposto em um só papel e também vai priorizar os seus investimentos nas empresas que pagam mais dividendos. Sobre os dividendos, eles representam uma parcela do lucro das empresas, que são distribuídos para os acionistas. Ao receber esses dividendos, é interessante que você reinvista esses dividendos comprando mais ações, aumentando a sua participação nos ativos e assim receber mais dividendos. Ao longo do tempo você vai perceber que a participação dos dividendos vai ser cada vez maior no valor dos seus aportes, até chegar ao ponto que você só vai aportar o valor dos dividendos. Você pode ver como é simples investir em ações e conquistar a sua liberdade financeira. E tem gente que diz que o mercado de ações é complicado, mas na verdade, são as pessoas que gostam de complicar, comprando papéis de empresas ruins ou que são de setores complicados. Invista em ações de empresas boas e consolidadas, pois fazendo feijão com arroz, você vai se dar bem. O que são fundos imobiliários? Os fundos imobiliários são fundos de investimentos negociados na Bolsa de Valores, formados por investidores que aplicam seus recursos em ativos relacionados ao mercado imobiliário. A participação acontece quando o investidor compra uma cota ou mais do fundo, podendo ganhar tanto com a valorização da cota ou com a distribuição dos rendimentos realizada pelo administrador do fundo. Cada fundo imobiliário é administrado por um gestor, que tem a responsabilidade de encontrar e aplicar os recursos do fundo em empreendimentos imobiliários, como prédios, shoppings, galpões e entre outros. O gestor tem a responsabilidade de garantir que os recursos sejam empregados nos investimentos mais interessantes, buscando uma boa rentabilidade para o fundo. Existem 3 tipos de fundos. Fundos de tijolo. São os fundos que investem majoritariamente em empreendimentos físicos, como shopping centers, faculdades, prédios comerciais, agências bancárias, centros de distribuição, galpões e hospitais. Fundos de papel. São os fundos que investem em títulos financeiros vinculados ao mercado imobiliário, como letras de crédito imobiliário, certificados de recebíveis imobiliários, títulos de recebíveis imobiliários, cotas de outros fundos imobiliários, entre outros. O lucro do fundo vem dos juros e dividendos pagos por esses títulos,
ou da venda deles. Fundos de fundos são aqueles que investem em cotas de outros fundos, sejam eles de papel, tijolo ou em outros fundos de fundos. Então, constituem uma boa forma de diversificação nesse mercado, uma vez que você tem acesso a vários FIIs com um único investimento. Quais as vantagens de investir em fundos imobiliários? Valor investido. Com pouco dinheiro, o investidor consegue comprar cotas e investir em vários tipos de imóveis, sendo que se fosse investir em um imóvel físico, teria que desembolsar uma quantia muito grande. Liquidez do mercado. Para quem já teve que vender um imóvel, sabe muito bem como que é demorado e burocrático fazer a venda. E quando o motivo é uma emergência, o proprietário acaba se desfazendo do imóvel por um valor muito abaixo do que ele pretendia obter. Já os fundos imobiliários, caso você queira vender as suas cotas, basta você entrar na sua conta da corretora e vender as cotas. Fracionamento. Caso em uma emergência, você precise vender um imóvel para obter um valor que seja metade do valor deste imóvel. Você teoricamente não consegue vender só metade do imóvel, teria que se desfazer de todo o imóvel para obter o valor que necessita. No caso dos fundos, basta você vender o valor das cotas que precisa, resgatar o dinheiro, não necessitando assim de vender todas as cotas. Vacância. Os proprietários de imóveis que não estão alugados acabam arcando com IPTU, luz, água, manutenção e outras taxas. Já nos fundos imobiliários, existem as vacâncias, entretanto o investidor não vai ter que arcar diretamente com essas despesas. O que irá ocorrer é uma diminuição dos rendimentos do fundo. Em alguns casos, os imóveis físicos seriam bem mais vantajosos do que os fundos imobiliários, como por exemplo, ter uma grande oportunidade para aquisição de um imóvel para revender. Participar de leilões de imóveis, onde podemos adquirir imóveis com preço bem descontados. Se gostou dos fundos imobiliários e quer investir, lembre-se que fundos imobiliários não são renda fixa, então tome cuidado. Como toda renda variável, pode trazer risco ao seu patrimônio. Outra dica: nunca compre cotas de fundos monoativos, que são os fundos que possuem apenas um imóvel. Dê preferências aos fundos que possuem vários imóveis no seu patrimônio, assim você já estará diversificando o seu investimento e tomando menos riscos. Fundos imobiliários, eles são para você? Antes de começar a investir em fundos imobiliários, entenda que eles são renda variável e não renda fixa. Existem muitos influenciadores, dizendo que é renda garantida e que você vai ficar rico. Mas como o próprio nome diz, é renda variável, então os ganhos são variáveis e as perdas também. Em época de economia forte e juros baixos, as cotas de fundos de tijolo sobem. Mas em épocas de crises e taxas de juros altos, esses fundos desvalorizam, juntamente com os seus rendimentos. Entretanto, os fundos de papéis se valorizam, pois basicamente os seus gestores investem majoritariamente os recursos dos fundos em títulos do governo. Depois dessas informações, será que os fundos imobiliários são realmente para você? O investimento em fundos imobiliários é o primeiro passo para quem está saindo da renda fixa para a renda variável. Apesar de serem renda variável, geralmente o valor das cotas oscilam menos. E por oscilarem menos e ter os dividendos caindo na conta todo mês, passa aquela falsa sensação de renda fixa. Mas em caso de uma crise econômica, com uma desaceleração do setor imobiliário, os investidores irão perceber que as suas cotas também vão desvalorizar, juntamente com os rendimentos. E por não possuírem perfil de investidor em renda variável, por medo irão vender as cotas desvalorizadas e assim perderem boa parte do patrimônio investido.
Agora você que é um cascalhudo experiente, sempre as ações serão mais interessantes do que os fundos imobiliários. Apesar de serem ativos que oscilam menos, ao investir em imóveis, você vai tomar riscos para apenas receber os dividendos, referentes aos aluguéis desses imóveis. E por distribuírem praticamente todo o rendimento para os cotistas e não poderem se alavancar, não sobram recursos para novos investimentos. E assim recorrem a mais emissões de cotas para captarem recursos do mercado. Já nas ações, mesmo sendo mais arriscadas, você tem a possibilidade de obter muito mais ganhos, pois elas podem apresentar uma nova inovação, aumentando suas receitas e assim aumentando o valor dos dividendos e investimentos. Cada investidor tem a sua estratégia de investimento, então não cabe a nós interferir nisso. Entretanto, o investidor tem que ter o mínimo de conhecimento do que está investindo.